14. Aleluia. Capítulo 2, versículo 14. O pastor vai pregar sobre Apocalipse. O pessoal já fica, né? Semana passada foi Salmo 91, né? Salmo 91. Glória a Deus. Deixa a voz voltar enquanto vocês procuram. Aleluia. É bom é cantar assim, gente, até perder a voz. Dá para Jesus. Sai suado, escabelado, rouco. Quando chegasse em casa, o marido da esposa dissesse, festa que briga. Não, estava adorando a Deus. É assim que é muito bom. É muito bom quando você se rende para Jesus completamente. Os cultos antigamente, quando descia a unção, eles ficavam profetizando no meio da rua, gente. Dias, o sol, não, sem comer. Né? Quando Saul foi procurar Samuel no meio dos profetas, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele ficou lá, no meio dos profetas, no meio do nada, gente. Glorificando, cheio da unção, profetizando por dias. Né? Amém? Cutuca seu irmão aí, bora profetizar. Né? Glória a Deus por isso. Irmãos, a gente vai pregar sobre uma figura ilustre hoje. Nós vamos falar sobre Balaão. Tá bom? E o que tem a ver Balaão com Apocalipse? Vamos ler. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Vamos fechar a Bíblia? Não. Deixa aberto se quiser, mas vamos orar. Pai, te entregamos esse momento, ó Pai, de palavra, te entregamos esse momento de sermão. Te entregamos esse momento, Senhor, onde o Senhor tem uma palavra, Senhor, para os nossos corações, uma palavra profética, uma palavra de ensino, uma palavra para construir em nossas vidas, Senhor Deus, um ser novo, um ser recriado à imagem de Cristo. Senhor, que o Senhor possa, Deus, nos transformar segundo a sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor Deus, nesse início de noite, Senhor. Para que possamos sair daqui, Senhor Deus, com o coração farto, cheio de uma verdade ensinável, de uma verdade, ó Pai, que possa ser, Deus, obedecida, Senhor. Senhor, que o Senhor nos ensine, nos instrua, Senhor Deus, não só hoje, mas durante toda essa semana, Senhor. Te pedimos a sua bênção, em nome de Jesus, teu governo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Quem é que conhece Balaão? Ou melhor, quem conhece a jumenta de Balaão? Todo mundo levanta, né? A jumenta dele era mais famosa do que ele, né? E é interessante, irmãos, que grande parte conhece por causa da jumenta que falou. Ah, eu conheço, pastor, é aquele da jumenta que falou. Ah, eu conheço, pastor, porque é aquele da jumenta, da jumenta, da jumenta. Só que Balaão é uma figura importantíssima na Bíblia. Por quê, pastor? Porque ele foi um cara tão significativo que a gente encontra passagens citando o nome dele. A história contada completa dele é lá em Números. A gente vê textos falando de Balaão em Números, falando de Balaão em Deuteronômio, falando de Balaão em Josué, falando de Balaão em Neemias, falando de Balaão em Miqueias, né? Falando de Balaão no Novo Testamento, em 2 Pedro, falando de Balaão em Apocalipse. Então, imagina um personagem que permeia por toda a Bíblia. Se Deus assim o permitiu, é porque o contexto que envolve a sua história, as verdades que envolvem a sua vida, são de fato preciosíssimas. E eu queria trazer essas verdades para nós nesse domingo.
para que você não possa mais apenas falar. É o profeta que a jumenta falou com ele. Isso é muito raso para tanto ensino e para tamanha significância que é a história de Balaão na Bíblia e também nas nossas vidas. 2 Pedro 2,15 diz assim: os quais, deixando o caminho direto, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou mais o prêmio da injustiça do que o Senhor. Bem, essa semana, pastor, por que Balaão? Porque essa semana esse personagem entrou na minha mente. Eu li a respeito dele no início da semana. E durante toda a semana eu estava estudando o texto, estava questionando o Senhor a respeito de muitos aspectos de Balaão que eu não compreendia. E Deus ele começou a ministrar no meu coração. Sabe, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre Balaão. E é interessante que ontem nós fomos pescar. Uma pesca de 3 meses de espera. Chegou, glória a Deus. Nós fomos para uma ilha maravilhosa, né? E lá, pelo menos o pastor, né, pegou muitos peixes, né? Os demais eu não posso dizer isso. E teve um certo momento em que nós fomos passear, né? Eu peguei os meninos, vamos dar um giro na ilha. E a gente estava no lado de trás da ilha, que não tem ninguém, que só pedra, vento e onda. E quando nós entramos na parte que fica os turistas, irmãos, tinha um monte de mulher nua. Não é? As esposas tudo olhando para o marido. Tinha um monte. Mas pense num constrangimento. Pastor na frente. O pastor na frente, quando a gente saiu para a parte habitável, um monte de mulher de fio dental. Era fio mesmo, não era fio. Era fio mesmo. Né? Aquele monte de fio dental. Eu digo, misericórdia. Quando eu fui lá, não estava assim, não. É porque era um dia feriado, né? E aí o que acontece? Aquela multidão de gente nua e os homens tudo assim, ó. O pastor tá aí. E a gente foi andando, mais na frente alguns barcos cheios de crianças, cheios de adolescentes. Não tinha 15 anos, não. Um monte de adolescentes. Seminuas também, bebendo álcool. Não é? E todo aquele pecado, sabe? Sendo colocado em pedestral, como se fosse alegria. E aí veio novamente no meu coração, né? O Balaão continua a atacar nesses dias. A doutrina de Balaão continua a atacar nesses dias. Pastor, e o que é essa doutrina de Balaão? Sabe, a doutrina de Balaão, ela faz com que as pessoas cometam pecado. A doutrina de Balaão faz com que as pessoas pensem que pecado não é pecado. A doutrina de Balaão faz a gente baixar a guarda. Faz a gente errar, faz a gente desobedecer a Deus. Porque essa é a única forma que o diabo tem acesso às nossas vidas. A única forma. Através do pecado. E eu quero começar falando sobre toda a história de Balaão que está narrada em Números. Eu não vou ler, vou apenas narrar. A Bíblia diz que Israel está dando voltas no deserto, nos seus 40 anos de peregrinação no deserto. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. E os vizinhos andam assustados. As nações que ficam ao redor do deserto estão tudo assustadas, sabe? Porque imagina 3 milhões de pessoas fora gado, passando no terreno. Se a gente anda um pouquinho naqueles caminhozinhos, fica o caminho todo amassado e não nasce nada. Imagina 3 milhões de pessoas fora gado. Então muitos começam a brigar com Israel. Muitos não deixam Israel passar, porque diz, você vai lamber a água da nossa terra. É mesmo que um enxame de gafanhoto. E aí começaram algumas brigas. E a Bíblia diz que as outras nações, a princípio, ficaram temorosas. E eu acredito que elas ficaram torcendo. Tenho certeza que eles vão morrer de calor.
Sol escaldante, deserto. Aí o que Deus fazia? Colocava uma nuvem para que eles ficassem na sombra. E aí quem é que ficava no sol? Os inimigos do Senhor. Tudo olhando o povo de Deus debaixo de nuvem. Aí eles diziam: esse povo vai morrer de frio de noite. Aí o que Deus fazia? A Bíblia diz que ele colocava uma coluna de fogo para aquecê-los e iluminá-los. E aí o povo, que não era de Deus, ficava olhando eles, se tremendo com frio. E o povo de Israel, aquecidos, iluminados pela presença de Deus. O povo diz: esse povo, os inimigos do Senhor, esse povo vai morrer de sede. E de repente, Moisés tocava na rocha, falava com a rocha, e uma cachoeira particular era aberta. E aquele povo bebia. Oh, glória a Deus. Diga amém. Esse povo vai morrer de fome. De repente, de manhã, ao acordar, o chão repleto de sementes do maná que Deus dava diariamente a eles. E eles tomam fazer pão, tomam fazer bolo, e o melhor, comiam pão e bolo e não engordava, glória a Deus. E o camarada do lado de fora, tudo desmantelado, né? Eles vão ficar sem recursos, vão ficar sem roupas, porque vão ser desgastos e vão ficar expostos e vão adoecer. E o que é que Deus fazia? A Bíblia diz que as vestes não se desgastavam, que as sandálias não se desgastavam, ou seja, uma roupazinha que você comprou de luxo, você podia lavar 20 vezes, ela estava estar de novo, porque é assim que Deus queria. Amém, mulheres? Que bênção é essa? Diga, é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. E o povo do lado de fora ficava torcendo para ver se algo pudesse impedir essas pessoas de continuarem o seu caminho diante do Senhor. E não tinha. Não tinha. Não tinha. Alguns eram assim, então são escravos. Vamos avançar contra eles. Foram assim os cananeus. Aí eles reagiram e destruíram todos os cananeus. Aí os amorreus disseram: vamos atentar contra eles. Deus trouxe a revanche e eles arruinaram os amorreus. Aí a Bíblia diz que eles chegam no limite da região de Moabe. E aqui nós entramos em Balaão, perdão. Quando eles chegam perto de Moabe, o rei Balaque se desespera, porque ele sabe que calor não derruba esse povo, frio não derruba esse povo, sede não derruba esse povo, espada não derruba esse povo, fome não derruba esse povo. Povo de Deus, diga amém. Diga glória a Deus. Porque esse povo somos nós. Repita comigo: o calor não me derruba. O frio não me derruba. A sede não me derruba. A espada não me derruba. A fome não me derruba. Maldições não me derrubam. Não parece, mas a Bíblia diz que você tem muros ao redor. Muros ao redor. Você pode tocar no seu muro assim, ó. Toca aí, eu gosto de fazer essas coisas. Tem um muro aí que o diabo não pode passar. Satanás não pode passar. Olha que Romanos 8, 38 e 39 diz: porque eu estou certo. O que significa isso, pastor? Com a firme convicção plena, absoluta, verdadeira, única convicção de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Repita comigo: nada. Glória a Deus. Agora você pode estufar o queixo e dizer: nada.
assim que anda o povo de Deus no deserto. Resoluto, absoluto, vitorioso. Porque o seu Deus os protege, os guarda e os mantém. É por isso que nós cantamos tantas canções sobre confiança, sobre âncora da alma, sobre que Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso fundamento, sobre que Ele é tudo em nós. Aí Balaque tem uma ideia. Já que calor não funciona, já que frio não funciona, sede não funciona, espada não funciona, fome não funciona, vou amaldiçoar esse povo. Aí a Bíblia diz que Balaque vai até a terra de Midian e procura um certo adivinho, que se chama Balaão. Era alguém que adivinhava o futuro e é alguém que conhecia o Senhor. Ele não era profeta do Senhor, quero deixar bem claro isso aqui. Ele não era profeta do Senhor, nunca foi. Apenas conhecia quem era o Deus de Israel. É por misericórdia e por um propósito maior divino, Deus se revelou a ele. Por um propósito maior divino, Deus se revelou a ele. E por que, pastor, Deus se revelou? Certamente porque ele queria deixar esse ensino se perpetuar sobre as páginas da palavra dele. Então ele vai até Balaão e diz: ei, Balaão, tem aqui ouro, prata, tem tudo que você quiser para que você amaldiçoe um povo. Em nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que ele vai orar e Deus se apresenta para ele, se revela para ele e diz: Balaão, você não pode amaldiçoar o meu povo. Você não pode amaldiçoar o meu povo. E aí, a Bíblia não conta detalhes, mas pelo texto, se você criar uma imagem dessa passagem, você vê que Balaão sai pião da oração. Sai todo xoxo, todo tristinho. Por quê? Porque perdeu o ouro todinho agora que o homem ia dar. Porque perdeu a prata que o homem ia dar. Aí ele chega todo pião e diz: não posso não amaldiçoar vocês não. Até que queria, precisando pagar umas contas. Mas eu não posso não amaldiçoar vocês não. E aí os mensageiros do rei Balaque voltam. Um pouco tempo depois, o rei Balaque manda outros mensageiros mais poderosos, mais significativos, com mais ouro, com mais prata. Olha a promessa: se tu amaldiçoar esse povo, eu te darei muito ouro. Eu te farei muito rico. Eu te farei muito poderoso. Balaão já sabia da resposta, sim ou não? Sim. O que ele faz? Ele vai orar de novo, sabendo não. Isso mostra o quanto Balaão era interesseiro financeiramente. O quanto ele queria, o quanto ele estava de olho nas recompensas, de olho naquela riqueza que podia juntar. E aí, Deus diz: você não pode, mas vai com eles. Você não pode, mas vai com eles. Essa é a palavra de Deus para ele. Não é que fosse a vontade absoluta, mas porque Deus sabia que o coração de Balaão era movido por interesses. Era movido por aquilo que ele podia ganhar. E a Bíblia diz que Balaão ele vai com os líderes. Ele vai com os líderes de Balaque. E no meio do caminho Deus coloca um anjo para matar Balaão. Por que Deus bota um anjo para matar Balaão? Zelo do povo de Deus. Deus permite. Bota um anjo ali para amassar a faca agora. Ele teve audácia. Amostradinho. Amostradinho. E aí a Bíblia diz que a jumenta, ela viu o anjo, espada bonita, desemboiada, e a jumenta desviou do anjo. E aí Balaão toma medo da pisa na jumenta. E aí ela vê o anjo de novo. E ela desvia de novo. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou pela boca da jumenta. E ele começa a discutir com a jumenta. Veja o nível de loucura. Porque a primeira coisa para você fazer é ficar espantado. O jeito que tu fala é. Não é?
Mas a primeira coisa que ele faz é discutir com a mula. Você não está indo para lá, não? Por que você não está indo? A jumenta está falando. Né? E o pastor Luiz Hermínio tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: a jumenta profeta falou com o profeta jumento. Né? E aí o anjo ele fala: olha, a jumenta te salvou. Porque se você tivesse ido em frente, o Senhor te mataria. E o cara ainda continua. Veja o nível de interesse. Veja o nível de ambição. Veja o nível que ele queria, aqueles tesouros de Balaque. Arriscando a sua vida. Ele vai até Balaque. E Balaque leva ele diz com toda a pimpa de profeta do Senhor que não era. Se o Senhor disser que é para abençoar, eu amaldiçoo. Ele sabia que não era. Mas se for para abençoar, eu abençoo. E ele diz que eles vão para um certo monte e ele faz sacrifícios a Deus no meio dos altares de Baal. Veja que mistura horrível. E lá nesse ambiente horrível, Deus fala com ele: você não pode amaldiçoar o meu povo a quem eu abençoei. O meu povo a quem eu abençoei. Aí ele chega para Balaque e diz: ó, eu não posso amaldiçoar, porque ele é povo de Deus. Aí o que acontece? Balaque leva ele para outro morro, porque de lá talvez o Senhor mude de ideia. Aí ele vai de novo. Eu digo: abençoadinha, amostradinha. Eu acho que o anjo ficou se coçando para passar na faca. E aí, mais uma vez, sacrificam e Deus fala para: não pode amaldiçoar quem eu abençoei. Olha para o seu irmão e diga assim: ninguém pode te amaldiçoar, porque eu te abençoei. Não há limite para a bênção do Senhor, irmão. Não há limite para a bênção do Senhor. E ele grita: não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Sabe, é interessante que antes dele sair, ele dá uma dica para Balaque. Faz o seguinte, Balaque: a única coisa que pode derrubar esse povo é eles mesmos. Faz eles pecarem contra o Senhor. Faz eles pecarem contra Deus. E nisso, a sua bênção será, no mínimo, enfraquecida. Diga misericórdia. O que é que Balaque fez? Ele não mandou exército para a guerra. Ele mandou uma multidão de mulheres despidas, como aquela da ilha, despudoradas, para seduzir israelitas. E eles conquistaram isso. A Bíblia diz que milhares de israelitas tiveram relações sexuais com as moabitas. Depois, foram conduzidos a sacrificar ídolos aos deuses de Moabe. E foi aí que a fúria de Deus veio sobre Israel. Aí foi que a maldição de Deus veio sobre Israel. E a Bíblia diz que milhares de israelitas morreram por causa disso. Pastor, e o que é a doutrina de Balaão? O que é, em resumo, a raiz da doutrina de Balaão? É que o diabo sabe. Balaão institucionalizou uma maneira de derrubar o povo de Deus. Porque ele sabe que por calor não nos mata, frio não nos mata, fome nós não morremos, sede nós não morremos. Maldição não funciona contra nós. Ele entra para que nos fazemos pecar contra Deus. E é nesse exato momento onde as nossas barreiras que estão à nossa volta começam a se achar brechas e nos fragilizam.
e nos deixam lacunas para que o diabo possa entrar na nossa vida e bagunçar com ela. Diga misericórdia. E eu quero falar algumas verdades sobre essa história. A primeira, Deus é quem permite que os profetas, a semelhança de Balaão, existam. É Deus quem permitiu. Porque Deus podia ter matado ele ali em cima da jumenta. Mas Deus permitiu que isso tudo acontecesse. Não é porque Deus queria que o povo se prostituísse como moabitas. É porque Deus queria estabelecer um princípio que se perpetuasse por todas as escrituras. O primeiro, você tem o que você quer. Pastor Luiz Hermínio, em certo momento, falando sobre essa passagem, disse: se o povo quer profetas particulares, então Deus vai dar. Deus vai permitir. Se o povo quer o evangelho sem cruz, Deus vai permitir. Se o povo quer líderes que só pregam autoajuda, Deus vai permitir. Se o povo quer igrejas fáceis, Deus vai permitir. Igrejas onde pecadores se sintam à vontade com o pecado, Deus vai permitir. Romanos 1, versículo 24, porque Deus entregou a tais homens a sua própria condenação, a sua imundície, pela concupiscência do seu próprio coração. Os Balaãos sempre vão existir e sempre há dentro de nós o desejo por Balaão. Por quê, pastor? Porque nós somos homens caídos, homens imperfeitos. Estamos em um processo de santificação que só vai ser concluída na volta de Jesus Cristo, quando nós tivermos corpos semelhantes ao deles. Diga glória a Deus, agora você pode dar glória a Deus. Eu vou ter o corpo de Jesus, glória a Deus por isso. Primeira verdade, Deus é quem permite Balaões. A doutrina de Balaão foi Deus quem permitiu. Segunda verdade, ninguém nessa terra pode amaldiçoar você. Repita comigo assim: ninguém. Nem o maior pai de santo do Brasil, nem o maior Satanás que aparecer. Ninguém pode amaldiçoar. Porque a bênção de Abraão está sobre nós. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Diga glória a Deus. Terceiro, o diabo sabe que calor não te derruba. O diabo sabe que o frio não te derruba. O diabo sabe que sede, espada, fome, maldição não te derruba. Ele vai mandar Balaão e ideias para te fazer pecar. Pastor, e por que essa palavra hoje? Eu não sei. Eu não sei. Nossos domingos são domingos proféticos, então eu sempre prego para a semana que vai vir. Eu sempre prego para a semana que vai vir, irmãos. E a palavra de Deus para você hoje é: mantenha-se firme. Firme. Quando enfrentar o calor, firme. Quando enfrentar o frio, firme. Quando enfrentar a sede, firme. Quando enfrentar a espada, se mantenha firme. A fome, se mantenha firme. Ei, ninguém pode te amaldiçoar. A palavra para você hoje é: mantenha-se firme na sua devoção, firme no seu cântico de gratidão, firme nas suas orações, firme na proclamação, firme na comunhão com os irmãos. Mantenha-se assim, porque você vai ser inabalável. Cutuque seu irmão e diga assim: firme.
Aleluia. Não há limite para a bênção. Última verdade que eu quero trazer sobre essa história. Que não há limite para a bênção do Senhor. Enquanto o mundo está no calor, o povo de Deus está debaixo da nuvem. Aleluia. Enquanto o mundo está no frio, o povo de Deus está aquecido. Enquanto o mundo sofre escassez, o povo de Deus sofre sustento. Tem o sustento, a suficiência. Enquanto o mundo se esvai os recursos, nós temos o nosso recurso, que se chama Jesus Cristo, que é a nossa âncora. O mundo tem que olhar para nós e dizer: esse é o exército do Senhor. Este é o povo de Deus, firme. Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, por que essa palavra não sei, irmão? Semana inteira. Catucando ela. E é interessante que quando nós terminamos a nossa pescaria, pelo menos a minha, né? Que os meninos não sei se pegaram tantos peixes assim. Né, Walter? Peguei 10 grandes peixes. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigado pela minha humildade. A gente estava tomando banho antes de vir. E tava um monte de lanchas assim. Cheio de gente, aquelas algazarra lá. E a gente ficou olhando as lanchas, achando bonito, mas começamos a olhar uns para os outros e Deus, como foi bom o nosso dia e nada disso se compara ao que essas pessoas estão vivendo aí. Não se comparam com um dia de comunhão, com um dia sentindo a presença de Deus em nosso meio, com um dia desfrutando de toda aquela criação divina. Nada se compara, Senhor, a estar livre desse mundo, liberto do pecado, liberto do vício, liberto disso, Senhor. E a gente começou a conversar sobre como é bom ser livre do mundo, do pecado, estar na presença de Deus. Irmãos, o mundo jaz do maligno. É notório que o diabo está enchendo o mundo de todo tipo de pecado. É notório que o diabo está derramando enxurrada de pecado, e principalmente nessa geração nova, dita como geração Z. De fato, também é notório que o Senhor quer fazer algo muito grande no mundo. Porque um avivamento sempre é precedido de uma grande corrupção. E a palavra de Deus para nós nesse domingo é: mantenham-se firmes contra a doutrina de Balaão. Mantenham-se firme contra o pecado, firme. Não podemos baixar a guarda para a idolatria. Tudo que rouba o lugar de Deus, não possamos baixar a guarda para os vícios, para a concupiscência dos olhos, para a concupiscência da carne, para a ganância, para o egoísmo. Não podemos baixar a guarda. Temos que manter-nos firmes, porque Satanás sabe que o calor não nos derruba, que o frio nos derruba, sede, espada, fome não nos derruba, maldição não nos derruba. Glória a Deus. Firmes. Estenda as tuas mãos, eu quero te abençoar. Firmes na devoção ao Senhor. Firme na sua ação de graça, firme nas suas orações, firme na sua leitura bíblica, firme na proclamação do Evangelho, firme na comunhão dos irmãos, firme na igreja que o Senhor te deu. Para que Romanos 8, 38, 39
Aqueça o seu coração, porque eu tenho uma profunda certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nada ou coisa alguma criada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar agora por nosso coração? Coloca a mão no seu coraçãozão assim. Ora. Deus, permanece firme. Comece a fazer uma oração. Começa a profetizar nesse coração. Começa a profetizar nesse coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Permaneceremos firmes, Senhor. Que toda influência satânica de pecado não ache repouso em nossos lares. Não ache repouso em nossas casas. Não ache repouso em nossas mentes. Que possamos nos manter de pé, resolutos em nossa caminhada proposta por Deus. Que possamos, Senhor, nos permanecer, Deus, firmes diante da rocha que é Cristo, que nada, nem imoralidade sexual, nem pornografia, nem idolatria, nem qualquer tipo de vício vai perturbar as nossas vidas, as nossas almas, os nossos corações, porque estamos firmes na palavra de Deus. O que importa é que ele cresça. E toda vez que o pecado estiver à porta, Senhor, nós vamos aprender a tentação, e quando porventura caímos, nós vamos imediatamente nos arrepender diante do seu altar, pedindo perdão para que ele não encontre repouso em nossos corações. A minha vida está e eu caminho com a certeza. Profetize. Agora eu quero que você vire para o seu irmão agora, do seu lado. Quem for casado, profetize para o seu cônjuge. Quem estiver sozinho, profetize na vida de outro companheiro. Profetize que os muros sejam levantados, que haja uma proteção sobrenatural sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Você vai sair daqui com uma força sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Balaão não vai ter acesso à sua alma, não vai ter acesso ao seu coração, não vai ter acesso à sua vida. Que toda concupiscência dos olhos caia por terra, concupiscência do querer caia por terra. Em nome de Jesus. Balaão não vai te roubar, ele não vai te roubar. A sua sanidade, e nele a minha vida está. Em nome de Jesus. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele. Por em nome de Jesus. Gastando a minha vida, perdendo tudo. Por amor e aleluia dele. Todos os meus dias, ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá. Ele virá. Quando ele voltar, estaremos firmes. O governo está nele. Firmes. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder. Ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Os galardões. Aleluia. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor
com alegria, dono dos meus dias. Por ele, gastando a minha vida.